Graça e paz do Senhor Jesus, irmão. Deus me dá uma palavra hoje, agora de manhã cedo, no livro de Samuel, primeiro capítulo. A Bíblia vai dizer sobre Samuel. A Bíblia vai dizer que existia um homem que chamava Eucana, e esse tinha duas mulheres. Uma tinha filho e a outra não tinha filho. A palavra de Deus vai dizendo que ele amava mais uma do que a outra, e a que ele amava, a Bíblia diz que ele todo ano ele subia para fazer um sacrifício. Qual sacrifício é esse? A oferecer um holocausto ao Senhor, incenso, mirra, a oferecer para Deus de ano em ano. E a Bíblia diz que de ano em ano ele fazia esse sacrifício. E quando ele descia do sacrifício, a Bíblia diz que uma competidora, a inimiga de Ana, irritava ela por ela não ter filho. E a Bíblia diz que ela ia fazendo isso de ano em ano, esse sacrifício. E todo ano, quando subia, ela irritava a Ana porque não tinha filho e porque só ela tinha. Porque a palavra vai dizer que o Senhor tinha encerrado a madre de Ana. O Senhor tinha encerrado a madre, quer dizer o quê? Aquilo que Deus estava fazendo na vida dela, que estava fechado, era o Senhor que estava trabalhando na vida de Ana. Era o Senhor que tinha não fechado, mas era o Senhor deixando para o tempo certo, para que ela soubesse pedir direito, para que soubesse que quando chegasse o tempo, Deus ia dar para ela o que ela pediu, mas era a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus fechou a madre dela, se o Senhor fechou a madre dela, então não era o tempo de Deus. A Bíblia diz que quando subia de ano em ano, a sua competidora irritava. A Bíblia vai dizer que ela vai subir, e quando sobe, a Bíblia diz que ela vai chorar, e ali ela não vai se mover mais como antes. A Bíblia vai dizer que os seus lábios só se moviam. O profeta, o homem de Deus, vai ver que algo estava diferente, porque ela estava clamando, não estava orando nem nada, só chorava. Então ele vai ter ela como embriagada. E a Bíblia vai dizer que ele vai chegar de perto dela e vai dizer para ela: aparta do teu vinho, aparta da tua bebida, aparta do que você está fazendo, mulher. Você está embriagada essa hora. E ela diz: não, meu Senhor, não tenha eu como filha de Belial, não. Eu não tomei bebida forte, nem vinho. Só estou agora, estou até agora falando, porque eu sou atribulada de espírito. E começou a explicar para ele. Tem pessoas, meus queridos, que muitas vezes nós chegamos na igreja, muitas vezes as lágrimas caem pelos olhos, e muitas vezes as pessoas olham e acham ser conhecedor de lágrimas, acha com sua filosofia e acha que conhece de lágrimas. Só o Senhor conhece de lágrimas de dor. A Bíblia diz que ele chora quando ele vai visitar Lázaro e as suas irmãs, vai dar o recado dizendo que está morto. O Senhor sabia que já estava morto, pois o Senhor é onisciente e onipresente, irmão. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele conhece a minha dor, conhece a sua dor, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o que você precisa, Ele conhece, irmão. Ele não foi até lá antes. A Bíblia diz que Ele falou: é necessário que aconteça tal coisa para a glória de Deus. Ele quis dizer, não é o momento ainda de eu estar lá, para a glória de Deus, para que o povo cresça que ele era o Cristo enviado, era o Deus que enviado ao povo. Então a Bíblia vai dizer que ele chegou no tempo que já estava morto, onde não tinha mais nada, cheirava mal, e a própria irmã, aqueles que estavam ao redor, disse assim: ele não era amigo dele? Não poderia esse que fez os mudos falar, o cego ver, não poderia ele vir antes? Meu irmão, vou dar um recado da parte de Deus aqui. Deus nunca chega atrasado. O Senhor nunca chegou atrasado e nunca vai chegar atrasado. Até a irmã de Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Sendo amigo de Jesus, Jesus conhecia ele. E quando a palavra veio de Jesus, Jesus ficou tranquilo, dizendo assim: é necessário que aconteça tal coisa para a glória de Deus. E quando ele vai lá, a Bíblia diz que o próprio Cristo ele vai chorar, ele vai ter compaixão
daquele movimento, daquela inferioridade. E ele vai clamar em uma voz dizendo: Lázaro, sai para fora. E quando ele clama isso, é para que o povo veja, o céu se abre. A Bíblia diz que o céu se abre. E o céu se abrindo, ele diz: eu sei, Pai, que o Senhor sempre me ouviu. Mas eu fiz isso por causa da multidão, para que eles crescem. Então, meu querido, tem coisa que está acontecendo na minha e na tua vida, é para que você creia. Tem coisa que está acontecendo na minha e na sua vida, meu querido. Eu vou repetir mais outra vez para ver que você entenda. É para que você entenda que o que está acontecendo na tua vida não é por acaso, não. Está acontecendo na tua vida é porque o Senhor quis assim. É porque o Senhor tem fechado a madre. E quantas madres estão fechadas, quantas pessoas estão histéricas, quantas pessoas que até o momento ainda não gerou, está achando: eu não estou feliz, não estou gerando, não consigo engravidar. Tem mulheres que não conseguem engravidar, é porque não chegou o momento certo. E o momento certo é hoje. Eu vim hoje como um profeta, eu vim hoje como servo do Senhor para te dar essa palavra. Pega essa palavra em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele subia de ano em ano, certo? Ele subia de ano em ano. Se ele subia de ano em ano, ele fazia o sacrifício, mas ele vai perceber que a sua esposa, ele dava uma parte excelente, mas a parte excelente que ele dava, dizendo depois, quando ele viu ela chorando daquele jeito, ele diz: mas não sou eu melhor do que 10 filhos? Nem era filho da Ana, era filho da outra esposa dele. Hoje não tem isso. Naquele tempo era uma geração que poderia gerar, porque era a multiplicação. Hoje o cara não pode ter 2 mulheres, a mulher não pode ter 2 mulheres, irmão. Não pega isso, não. A palavra de Deus, o mesmo Deus, ele não muda. O mesmo Deus é o mesmo de hoje e de antigamente. Tem pessoas que pegam a palavra e distorcem ela totalmente. Deus não mudou, ele é o mesmo, irmão. O cara não pode ter 2 mulheres. Antigamente, os reis que Deus levantava como para criar o povo, para cuidar do povo, apacentar o povo, quando entrava numa terra, destruía todo mundo, de criança a mulher. Esse é o Deus, meu irmão. É o Deus terrível. É o Deus que muitos... é Deus de amor. É um Deus terrível também. É um Deus que, quando ele dá a sentença, ele chama nós de filho. Mas daquele quando ele olha e não chame mais de filho. Então obedeça a voz do Senhor, obedeça a direção de Deus. Eu estou falando isso, irmão. Lembra de Saulo de Tarso, que ele falou para Saulo de Tarso? Lembra do que ele falou para Saul? Quando ele mandou o profeta ir até a casa de Saul e dizendo: aquele ali eu já rejeitei. Vai lá e unge Davi e pronto, e acabou. Ele deu ouvido a pessoas que não era para ele dar ouvido. Ele deu ouvido à multidão. Ele deu ouvido ao povo que não tinha Deus. Isso é a palavra de Deus, irmão. Estou na direção da palavra de Deus. Então ele vai e desobedece ao Senhor. Ele vai e faz tudo ao contrário. Faz coisa que não é para ele fazer, faz coisa que não é a direção de Deus, perde o controle totalmente, além de tudo, dá ouvido ao povo. É como eu sempre falei, vou falar, a voz do povo não é a voz de Deus não, irmão. Se fosse a voz de Deus, aleluia, Saul tinha bem sucedido, desobedeceu a Deus. Deus falou: aquilo que eu quero que você faça. Ele fez diferente, irmão. Deu o jeitinho dele. Ouviu o povo, porque o povo estava reclamando. Lembra do povo do deserto? Comeram maná, tiraram água da rocha, mas que quando começaram a andar, começou a reclamar, irmão. Estava lá servindo a Faraó, comendo as regalias de Faraó, sendo humilhado pelo Faraó na mão do inimigo, mas quando saiu para o deserto, que viu o próprio Cristo quase de frente, na verdade, porque a Bíblia diz que a água vinha da rocha, era espiritual. O maná também descia do céu. A roupa não envelhecia, já pensou? Ele saiu do Egito e não saiu pobre não, saiu com as roupas, saiu com os bens. E além de tudo, de caminhar no deserto, deserto você faz o quê? O que é deserto, irmão? Deserto é sequidão, irmão.
E o próprio Cristo estava com eles, água, o próprio Cristo dava comida para ele, que era o maná. E quando o povo começa a caminhar com ele, começa a andar com ele, começa a andar no teu caminho, a Bíblia diz que o povo começa a reclamar, o povo começa a olhar, começa a querer voltar para o caminho. Ah, você trouxe nós aqui para morrer. E o povo que Moisés vai clamar para que não destrua, vai até colocar a salvação dele em risco, dizendo: ah, se o Senhor fazer tal coisa, te risque meu nome no livro da vida. E depois a gente podemos ver a consequência que deu lá na frente. A gente podemos ver a consequência que deu. Mas nisso Deus vai levantar outro, vai levantar Josué através de Moisés, através da atitude de Moisés. Através da atitude de Moisés, Deus vai levantar Josué e Caleb. Mas o povo, aquele povo ali que Deus falou que ia destruir, destruiu. Deus falou: eu vou destruir todo mundo, Moisés. E de você eu vou fazer uma nova nação. E ele questionou e disse: não, Senhor, o povo é seu. O que esse povo vai achar querendo dar o jeitinho dele, irmão? Nunca é certo o jeitinho nosso. Nunca é certo o jeitinho que eu e você queira ensinar o Senhor. Nunca é certo, irmão. Calma aí. Eu vou. A caixinha tá parando, eu já volto. Voltando novamente. Então, irmão, tem pessoas que querem dar o jeitinho, né? Quer dar o jeitinho deles, quer parar para dar o jeitinho do pecado, irmão. Se Deus falou, obedeça a voz de Deus, meu querido. Se Deus falou, é melhor obedecer do que sacrificar, do que fazer sacrifício de tolo. Deus mudou um pouquinho da mensagem aqui, mas eu vou entregar o que Deus manda, irmão. Se Deus falou, obedeça a voz de Deus. Se Deus falou, obedeça e faça como o mestre mandou. Não desobedece não, irmão. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. A gente podemos ver que Moisés, quando bate da pedra, ela foi por causa do povo. O povo estava irando ele. O povo que ele lutou para que Deus não destruísse. O povo que ele intercedeu e o povo que vai irar ele para bater na pedra. Pensa assim o diabo queria até pegar o corpo de Moisés, porque para Moisés ser idolatrado. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e qual anjo é esse? O arcanjo Miguel. Vai lutar contra o anjo e esconde o corpo de Moisés, para que o pessoal não comece a idolatrar eles. Então esse Deus é tremendo, irmão. Obedeça a voz de Deus, obedeça o que Deus direcionou, obedeça aquilo que Deus mandou você fazer. Porque Deus, ele sabe lá na frente, irmão. Moisés ganhou a salvação, mas ele irou com o povo. Era o povo que estava andando e Deus falou: eu vou destruir todo mundo. Aí ele foi lá, questionou e disse: não, Senhor, não faça isso não, Senhor. Tira meu nome do livro da vida. Deus mente? Não mente, irmão. Deus é um Deus de verdade. Quando Deus fala, algo acontece, irmão. Quando Deus fala para certa pessoa, ó, irmão, dura coisa é cair na mão de um Deus vivo. Dura coisa é a pessoa, lembra de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele disse: dura coisa, homem, tu lutar contra os meus agrilhões. Quando ele chama ele, quando ele cai do cavalo. Tem gente aqui que Deus vai pegar ele, meu irmão. Vai ser dura coisa ele lutar contra os agrilhões de Deus. Dura coisa é ele pensar em parar e desistir. Dura coisa é você retroceder daquilo que Deus te chamou. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Então, irmão, aleluia. Ana, ela não tinha filho. E o sonho dela era querer ter filho. E a gente podemos ver a história bíblica. A gente vai ver que tem a sua competitora chamada o nome de Penina. Penina tem filho e Ana não tem. Porém, era o Senhor que tinha feito aquilo. Era o Senhor que tinha feito aquilo. A Bíblia diz que era um sacrifício. E se era um sacrifício, Eucana sacrificava porque ele não pediu um filho. E sabendo da história, com certeza ele sabia da história. Ele sabia se era a esposa dele. E ele vai dizer em palavras: eu concebi ela só em palavras, só amava. A Bíblia vai dizer que ele amava, dava uma porção e amava ela mais do que a outra. Mas não entendi, irmão. Ele sacrificava lá
sacrifício sem ação, sacrifício. Lembra, eu vou te falar aqui de Salomão e do irmão Absalão. Absalão sacrificou, irmão, lembra? E ainda deu uma festa para o povo. Absalão, filho de Davi, fez uma festa, chamou o povo sacerdote e ali se divertiu naquela festa. Matou novilha, matou boi, fez uma festança, irmão, ofereceu ao Senhor. Você acha que Deus recebeu, irmão? Tem sacrifício que Deus não recebe não, irmão. Deus conhece o sacrifício. Não recebe não, é sacrifício de tolo, irmão. Sacrifício de heresia, sacrifício. Deus não recebe, irmão. Deus não recebe. Deus não precisa de tantos dinheiro, Deus não precisa. Lembra da viúva? A viúva é o que ela tinha. Todos ali estavam dando os bens, coisas maiores do que aquela viúva. E o Senhor vai dizer, ó, quem deu mais? Essa viúva que me deu essa moeda ou esses aí que estão aqui depositando suas fazendas? Então era coisa valiosa, coisa grande que estava depositando ali na arca dos tesouros para a casa de Deus. Deus não vê como um homem, irmão. Ah, eu só tenho R$1, R$10, R$20. Deus, ele sabe de todas as coisas, irmão. Deus não vê como um homem, não age como um homem, nem pensa como um homem. O homem pensa e o homem vê a aparência. O homem pensa que pode dar o jeitinho dele. O migué, como muitos dizem aí, né? Não entendi, mas o Senhor entende. O Senhor sabe de tudo. O Senhor não tem como esconder. Nada passa despercebido aos teus olhos. A Bíblia diz que nada passa aos seus olhos. Ele vê tudo, meu irmão. O que está debaixo do tapete, o que está diante dos olhos dele, nada foge perante aos seus olhos. A Bíblia diz que nada, nada, meu irmão. Então Absalão, ele sacrifica boi, vaca, faz uma festa e diz que estava sacrificando para o Senhor. Aí Deus escolhe quem? Salomão. E Salomão era a escolha de Deus. Era a escolha do teu pai, mas era a escolha de Deus também, irmão. Vê que a escolha do homem não é a escolha de Deus. Se fosse a escolha de Deus, na primeira impressão que o profeta olhou para os irmãos de Davi, ia escolher aquele ali, Abinadab. Ele é bonito, é esse, certamente é esse, se fosse escolha. E o profeta Eliseu confirmou, tá vendo aí? Eu não falei que era aquele? Então a escolha do homem não é a escolha de Deus, irmão. Sacrifício que não vem da parte de Deus e que não é sacrifício, não vale nada, irmão. É um sacrifício que não responde no altar, é um sacrifício que não responde para Deus, irmão. Sacrifício é aquilo que eu não posso, aquilo que me faz doer, dá para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. Deus não precisa, eu dei mais que aquele. Deus conhece, irmão, o teu coração. A Bíblia diz que a casa do Senhor é para que o dízimo, as ofertas, quando a gente doa tal coisa, é porque Deus já deu para nós, irmão. Os 10% é porque Deus deu para nós, irmão. E tem pessoas que acham, o modo de ver, eu estou dando para Deus, quer botar Deus na parede, além de tudo, eu não sou como... Ô irmão, Deus sabe o que você está dando. O que a tua mão esquerda dá, a direita não vê. E Deus sabe de todas as coisas, irmão. Deus sabe de todas as coisas. A oferta que você deu é R$10. Mas Deus sabe que esses R$10 que você deu com o coração. Você deu, não que sobregerava, porque aquele povo ali dava a fazenda, porque aquilo ali sobregerava eles, irmão. Não é ao contrário de pessoas que oferecem sacrifício, não é porque Absalão, ele além de tudo quer tirar o que é do pai dele. Absalão, ele queria tirar aquilo que estava de posse, que estava na vida de Davi, e foi Deus que escolheu Salomão. O próprio Deus falou que da casa dele não ia apartar os reis, o trono não ia faltar ninguém que não sentasse no trono, entendeu? Mas ali é a escolha de Deus. Então Absalão, ele não esperou ouvir a voz de Deus. Achou que era o primogênito, eu sou o primogênito, eu sou o mais velho, então a bênção tem que vir sobre mim. Esqueceu que Davi era esquecido também. Davi, não sei porquê, mas Deus quer falando com uma pessoa aqui. A mesma coisa, irmão.
Lembra de Davi? Davi estava no pasto, cuidando de ovelha, o mais novo, só para você pegar essa e entender, o mais novo. Como é que o mais novo vai cuidar de ovelha? Como é que o mais novo ele vai apacentar a ovelha, os outros não? Os outros homens de guerra. E o mais novo pacetando ovelha, e quando vai chegar até os irmãos para entregar, a afronta grande, o gigante humilhando. E quando ele vai ver, ele não vai ter medo, pois ele já tinha o Espírito de Deus. E ele vai explicar dizendo, eu matei um urso, viu que era coisa fora do normal. Um homem lutar com um urso, um homem lutar com um leão. Então ele sabia que Deus era com ele. Ele já tinha certeza que Deus era com ele, irmão. Só que aquele povo também, Deus era com ele também. Só que menosprezava Davi. Quando ele vê Davi, ele vai dizer, onde deixaste a porca, a ovelha do pai? O que você está fazendo aqui? Davi nem começou a falar, e Davi falou, opa, calma aí, rapaz. Agora não é hora de nós ficar disputando isso aqui, não. A afronta do gigante. Então Deus viu a atitude de Davi. Deus viu que ele estava se levantando contra o gigante que se levantava contra o povo de Deus. Então algo mudou, meu irmão. Quando ele viu que Davi era diferente, ele viu que Davi era aquele que Deus tinha escolhido e aquele que o gigante ia cair com a cara no pó, porque ele afrontou, foi um Deus vivo, ele não afrontou o povo. E Deus é especialista para levantar pequenos, para derrubar gigante. Deus é especialista para levantar pessoas pequenas. Bíblia Sagrada, livro de Coríntios, 1, versículo 7, ele levanta as coisas loucas, as desprezíveis, para confundir as que são, meu irmão. Deus não vê como o homem vê a aparência, o homem olha o que está diante de ti. É tanto que ele olha para o gigante, ele fica com medo do gigante, porque o gigante era grande de estatura, era alto, tinha espada, tinha escudo, e toda vez ele vinha atormentar o povo, dizendo, manda um que venha lutar comigo, pelo menos um só. Ninguém foi. Todos ficaram com medo, até chegar o escolhido de Deus, até chegar aquele que não parou para ver a estatura do gigante, nem para o que estava diante dos olhos dele. Então, quando ele chega lá para entregar comida para os seus irmãos, quando vê a afronta, ele mesmo fala, quem é esse aí? Que afronta o exército de Deus. Ele falou o exército de Deus vivo, o exército que estava com medo, o exército que estava ali, mas não estava com a presença de Deus, estava com medo. O rei já não era mais rei, ganhou várias pelejas, várias lutas, mas não era mais rei, desobedeceu ao Senhor, o Espírito de Deus já não estava mais com ele, saiu o Espírito de Deus, meu irmão. A gente só é alguma coisa porque Deus está conosco. A gente só é alguma coisa porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós só somos alguma coisa porque o Espírito de Deus está conosco, querido. E é só por isso, irmão. Tem pessoas que acham ser alguma coisa, não é nada. Se Deus arrancar o Espírito, não é nada. Você não é nada. Você só é alguma coisa porque tem o Espírito em você e porque o Espírito Santo está atuando na tua vida. Glórias a Deus. Então, meu querido, Ana, ela tinha um desejo de ter filho e o Senhor tinha encerrado a madre. Então aquilo ali foi algo que o Senhor tinha feito, como o próprio Senhor ungiu Davi, estava preparando para que Davi sentasse no trono, para que Davi fosse rei. Então era algo de Deus sobre a vida de Davi, era algo de Deus sobre a vida de Ana. A Penina irritava ela, e o Senhor tinha fechado a madre de Ana. Você compreende? Você entende? O Senhor tinha feito aquilo. A Bíblia diz que o Senhor, ele fechou a madre, assim como o Senhor ungiu Davi. Ali era a escolha do Senhor. O gigante afrontou até um certo ponto, até Davi chegar. Penina afrontou Ana até Samuel chegar. Então tem tudo o tempo de Deus, irmão.
ao tempo determinado, acima do céu e abaixo do céu. Então a Bíblia diz que de ano em ano Penina humilhava Ana. E o seu marido, não entendendo, não compreendendo, diz para ela que ele era melhor do que, não sou eu, melhor do que os 10 filhos, sendo que nem era filho de Ana, era filho de Penina. E Ana queria ter filho. E ela irritava, ela não recebia a bênção. Ela irritava, ela não recebia a bênção. Mas aí, quando ela vai falar com o Senhor, quando ela faz um voto esse dizendo para o Senhor, ela deu o melhor, ela diz assim: ó Senhor, se o Senhor me desse um filho, varão, não passará navalha, e eu entregarei na tua casa. Ela não pediu para humilhar a outra, dizendo assim, ó, é para humilhar a outra. Não, não é isso, irmão. E um filho homem naquela época, você entende, você compreende? Vou descer o nível para que você entenda. Um filho naquela época, homem, varão, era sinal de honra a qualquer outra pessoa do povo de Israel. Hoje, filho é bênção, tanto mulher quanto homem, é uma bênção do Senhor. O Senhor não vê como homem, o Senhor não vê o espírito que está no homem, o espírito que está na mulher, é o mesmo, irmão. Porém, a gente sabemos e podemos saber, para o Senhor, nós somos como primícia, para o Senhor, somos príncipe e princesa para o Senhor. Porém, Deus fez homem e mulher, entenda isso, Deus fez homem e mulher, para ambos andar junto, caminhar junto. Então Deus, ele deu Eucana a Ana, e Ana vai subir para fazer o sacrifício junto com Eucana, e Penina vai, e ele não entende, porque se uma pessoa vai para subir fazer o sacrifício e ele está vendo ela irritando, e com certeza ela falava para ele, e ele com certeza não entendia aquilo ali, e deixava ela subir junto, ou ela não falava, porque você me entende? Vamos entrar dentro da palavra. Como é que duas esposas, uma irrita a outra, e ele diz que ama a outra. Como é que ele ama aquela? A Bíblia está relatada que ele amava mais a outra, então ele dava uma porção. Mas ele não estava nem aí. Só sabe de dor, só sabe de quem está sentindo é nós mesmos. A Bíblia diz que quando ela começa a se mover, quando começa ela a falar com Deus, e quando ela faz um voto, e quando esse voto ela faz, dizendo, ó, se o Senhor me dá um filho, varão, eu darei na tua casa. E quando eu darei na tua casa, e não passará navalha. O Senhor nem falou com ela, irmão, ali. Mas ela falou desse jeito, entendeu? E a palavra dela foi essa. Aí quando o profeta chegou e viu, disse que achou ela como embriaguez. Você acha que das outras vezes o profeta não tinha visto ela, não? Você acha que quem tocou no profeta foi quem? Você acha que foi a vontade do homem? Não, irmão, é a vontade de Deus, irmão. Antes que eu abrir a boca, antes de eu pronunciar, o Senhor já me conhece. O Senhor sabe o que eu vou falar antes de eu pronunciar. Não é a palavra que sai, mas sim a palavra liberada da parte de Deus que faz efeito no mundo espiritual. Então Deus, ele já sabia que Ana ia falar aquilo. E quando ela fez um voto com Deus, aí Deus abriu o céu. Mandou o profeta ir lá, Deus tocou no profeta, e o profeta foi lá. E quando o profeta, primeiro, que Deus não é como o diabo, Deus não é invasor, Deus não é invasor. Deus respeita o homem. Quando Deus usa para fazer algo, para falar algo, algo acontece no mundo espiritual. Então a Bíblia diz que Ana estava lá chorando. E é tanto que ele vai ter ele como embriaguez. O Senhor não é invasor. Ah, você está embriagada. Aí quando ela vai contar o que ela estava passando, diz, deixa de paz, isso conforme for a sua perdição. E a Bíblia diz que ela foi alegre para casa e repetiu. Mas ela fez um voto, hein, irmão? Não foi só a palavra do profeta, não. Ela fez um voto, irmão. Tem coisa que é eu e você. Tem coisa que é eu e você. Porque ela subia de ano em ano. Irritava. E quando ela faz uma oferta, quando ela dá um filho para o Senhor e coloca na casa do Senhor, algo acontece. E quando o profeta fala, algo acontece também. Observe que a ligação dos dois tem que ter a parte de cima de Deus. Não adianta, irmão, eu querer a minha vontade.
pode profetizar do jeito que for, irmão. Não vai acontecer, irmão. É a vontade de Deus? Será que a petição está sendo uma petição de tolo? É a sua vontade, o seu querer, o teu desejo? Deus não vai ouvir. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, Ele não vai ouvir. Tem que ser a vontade de Deus. Ah, eu quero um filho homem. É a vontade de Deus, irmão. Deus pode conceder o teu coração. Mas é a vontade de Deus. Eu quero uma filha mulher. Deus pode conceder, irmão. Que ali Deus ele fechou a madre de Ana. O próprio Senhor fechou a madre de Ana. E quando ela faz um voto e entrega para a casa de Deus, Deus traz o profeta para falar e para acontecer aquilo que muitos anos não acontecia, pois ela não pedia do jeito que devia, pois a sua competidora irritava ela, então ela não pedia. E quando ela fez um voto, fez algo certo com Deus, Deus abriu a madre dela e o seu marido entrou nela e fez. E no ano oportuno, ela engravidou. A Bíblia diz que toda vez que ele subia para fazer esse sacrifício anual, a Bíblia vai dizer que ele sacrificava, certo? E se ele sacrificava, ela via o sacrifício. Nada acontecia de ano em ano. Imagine dentro de casa, de ano em ano, a pessoa passando pela mesma luta. De ano em ano, todo dia a mesma coisa que tem pessoas que estão aqui assistindo. Ano e ano está a mesma coisa. Será que você está pedindo certo? Será que você está dizendo como Ana falou? Porque Ana ela vai fazer um voto e além de tudo ela vai dar na casa do Senhor, irmão. Ela não fez só um voto não, ela falou assim, ó, se você me der um filho varão, eu te dou na tua casa, é seu, Senhor. Aí o Senhor foi lá e fez, e abençoou ela com um filho. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja Deus, irmão. A gente tem que fazer um voto e, olha, dá para Deus, porque quando a gente dá para Deus, aliás, a gente não está dando nem para Deus, na verdade, Deus está dando para nós, na verdade. Porque a palavra diz que é Deus que dá para nós. Você acordou hoje, levantou hoje, está respirando, está trabalhando hoje, está indo correndo atrás do seu trabalho. É o Senhor que está te dando força, vigor para você trabalhar. É o Senhor que está te dando um sustento. E tem muita gente, quando a pessoa vai dar uns 10% na igreja, vou falar, irmão. E muitas vezes tem pessoas que olham e dizem assim, para que o cara está dando dinheiro na igreja? Está dando para o pastor? Não, meu irmão, você está dando para Deus, você está dando aquilo que Deus te deu o ano inteiro, o mês inteiro. Você está dando para Deus. Agora volto no altar, para que aconteça algo, tem que ser como Ana. A vontade de Deus, como Ana fez. Ela deu para o Senhor o filho. E aquele voto foi um filho que ela disse ao Senhor, se você me der um filho varão, eu te dou na tua casa. Então ela fez para o Senhor, irmão. A viúva também, ela ofertou o que ela tinha. Então ela ofertou bem. Absalão, ele não queria nem ouvir a Deus. Deus já tinha falado que era Salomão que ia reinar sobre Israel. E mesmo assim, e a gente podemos ver o que aconteceu a história depois lá na frente, né? Os que deram o ouvido morreram tudo, caíram tudo na espada. E quem fez isso? Salomão, o mais novo. E a gente podemos ver que o sacrifício gera milagre. O sacrifício traz aquilo que não tem resistência e abre a madre. Mas ali era o Senhor que tinha feito aquilo. Foi o Senhor. Quem sabe algo está acontecendo na tua vida, eu vou repetir para que você entenda. Isso que está na tua vida, está acontecendo na tua vida, meu querido, é porque o Senhor fechou. Tem porta que o Senhor fecha. Tem coisa que não está dando, não está dando certo não. É o Senhor que fechou. É o Senhor que fechou.
E o Senhor, para trazer você para a casa dele novamente, o Senhor quer que você venha e faça da forma dele, do jeito dele quer. Dá para ele. Lembra de Isaac, quando foi para o altar, quando foi Abraão sacrificar, ele pediu Isaac, seu filho. Não sei se Abraão, ele queria provar Abraão, e a Bíblia diz que ele sobe. Como é que um pai vai sacrificar um filho, irmão? Pensa aí. Abraão poderia dizer, esse Deus não sei não. Você está normal, Senhor, se vou sacrificar meu filho. Deus é um Deus de amor, irmão. Deus só estava fazendo aquilo ali para ver se ele era fiel. Quem sabe ele estava ali colocando todos os seus bens em idolatria, idolatrando o filho dele. E Deus queria ver se ele ainda tinha amor por Deus ainda e obedecia à voz do Senhor. Então o Senhor pega ele, leva para o Monte Moriá e ali manda ele oferecer um sacrifício. E a Bíblia vai dizer que vai aparecer depois um novilho. E esse novilho que vai aparecer desatado, já estava preparado. E quando ele vai cortar com tutelo o filho, a Bíblia vai dizer que ele vai dizer: Abraão, Abraão, não faça isso. Eu sei que você me teme. Agora eu sei. Por que o Senhor falou? Você já parou para pensar? Agora eu sei que o Senhor me teme. Então era algo que ele estava fazendo que não estava agradando. Era algo que ele estava fazendo porque Deus vai pedir o filho dele. Pensa aí, irmão. Vai subir ao monte e sacrificar o próprio filho. O Senhor não precisava levar ele até o monte e levar, não. Tem pessoas que colocam o coração em certas coisas e Deus de vez em quando para tirar é aprovado. Tem pessoas que colocam o coração em riqueza. A Bíblia diz que onde o seu coração estiver, é onde está seu tesouro, irmão. Então, às vezes, Deus tira aquilo. Tem hora que Deus fecha a porta. Tem hora que acontece na vida da pessoa e a pessoa nem compreende por que está acontecendo isso, irmão. É o próprio Deus cerrando a madre. É o próprio Deus dizendo, ó, eu estou cerrando aqui. E Deus faz isso porque amamos nós. É porque Deus ama nós. E para não acontecer algo lá na frente, então o Senhor ele fecha muita coisa. Tem porta que é fechada, tem serviço que a pessoa perde e não sabe por quê. E não é nada o inimigo, o diabo não. É o próprio Deus, irmão. Então presta atenção aqui. Nada é por acaso. Nada, 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 nada. Nada é por acaso. Eu vou repetir mais outra vez. Tem pessoas que vai para um show e muitas vezes, você já viu a pessoa indo para um show e muitas vezes, o Senhor sabe para quem é essa palavra. E muitas vezes o show não dá certo. E muitas vezes a pessoa olha e começa a reclamar e começa a dizer a si mesmo, mas por que eu ia ganhar um certo dinheiro e esse show não funcionou? É o Senhor te dando o livramento. É o Senhor dizendo para você, eu fechei. Então tem coisa que é o Senhor que faz. É o Senhor que faz todas as coisas. O Senhor mudou a mensagem um pouquinho aqui, mas eu vou entregar o que Deus manda, meu querido. Então é isso, irmão. Tem coisa que é o Senhor que faz, irmão. Tem coisa que é Deus dando livramento, é coisa que Deus está deixando para que a pessoa fique histérica, como Ana ficou, para que ela não abrisse a madre dela no momento certo, para que ela entendesse que o sacrifício era que gerasse o milagre, para que hoje nós entendemos também que nós também pode agir também, fazer como Ana também, para ser abençoado, porque nós já somos abençoados. A Bíblia diz que todas as nações, todas as pessoas que vieram de Abraão, que nós somos descendentes de Abraão, seria abençoado. Nós somos abençoados, irmão. Mas tem coisa que o Senhor só faz através do sacrifício. E o sacrifício é esse, o sacrifício dado para Deus. Não a vontade minha, não a tua vontade, mas a vontade de Deus. O centro da vontade é o Senhor. Está entendendo? Está compreendendo? Então faça um voto com Deus, mas um voto à vontade de Deus.
Ó Deus, eu estou fazendo tal coisa, mas é a tua vontade, Senhor. Eu entrego na tua casa, entrego o melhor para o Senhor, irmão. Entregue o melhor para o Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. Essa é a palavra que Deus me deu. E nada é por acaso, não. Se o show não deu certo hoje, se algo não está dando certo, é porque o Senhor fechou. E fechar, se fala de porta fechada, né? Então é o Senhor que fechou. Não fique triste não, minha querida. Não fica triste não, meu querido. É o Senhor que está fechando. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.